Sejam todos bem-vindos à nossa aula de Geografia. Eu sou a professora Ieda Priscila. Hoje são 18 de março de 2021 e a nossa turma é o primeiro ano C. Hoje iremos recordar sobre o que estudamos na aula anterior, que foi sobre os espaços públicos e os espaços privados. Vamos recordar? Os lugares públicos, né? Todas as pessoas podem frequentar ou usar. Esses espaços não têm donos e geralmente os governos são os principais responsáveis por eles. Então, ouvimos que os lugares públicos não têm donos, né? Mas que são cuidados, né? São mantidos pelos governos. Agora, os lugares privados são aqueles em que as pessoas precisam de permissão ou autorização para usar ou frequentar. Então, crianças, nós estudamos na aula anterior sobre os espaços públicos e os espaços privados. E hoje nós vamos iniciar a nossa aula falando um pouco sobre lugar onde moramos, lá na página 11. Vamos abrir os nossos livros e acompanhar a leitura na página 11. Lugar onde moramos, casa. Todos moramos em algum lugar. Um desses lugares chamamos de casa. Uma casa geralmente é habitada por uma ou mais pessoas quando duas ou mais pessoas moram juntas. Elas podem compor uma família. Assim, uma casa é um lugar onde as pessoas e as famílias moram, onde há objetos que elas possuem e que frequentemente onde encontram segurança. Agora iremos conhecer um pouco e estudar sobre os conceitos de moradia. As casas são moradias, chamadas também de habitações, ou seja, são lugares construídos para que possamos nos adaptar às condições de onde vivemos, por exemplo, o frio ou o calor. Agora iremos lá para a página 12. Na página 12, nós temos na questão 1, né? Você sabia que existem vários tipos de moradias? Observem as imagens e ligue-as ao ambiente em que podem ser encontradas. Olha só, aqui vem falando sobre o campo e a cidade. Mas antes de a gente iniciar essa atividade, nós iremos falar um pouco sobre o campo e a cidade. Primeiramente, vamos lá. O campo ou o ambiente rural é onde as casas são espaçadas, em que há poucas ruas asfaltadas e pouca iluminação durante a noite. As principais atividades realizadas nesse ambiente são o quê? O plantio, a criação de animais, a extração de componentes da natureza, como frutas, verduras e legumes. Ou seja, né, nós conhecemos esses ambientes rurais como as fazendas, os sítios. É neles que nós estamos estudando agora sobre o ambiente rural. Já diferente do ambiente da cidade, que é chamado de ambiente urbano, onde há muitas moradias e perto uma das outras, né? As ruas são asfaltadas, há muitas pessoas e geralmente é bem iluminada. Durante a noite, a iluminação é boa, diferente da rural. E as principais atividades nelas realizadas são as comerciais e as industriais, ou seja, venda de verdura, de fruta, já vindo da zona rural e vindo para a área urbana.
Então, há essa diferença. Então, aqui na questão 1, vem falando sobre as moradias. Assim como nós já estudamos um pouco do conceito de cidade e campo, aqui a gente pode diferenciar. Por exemplo, na primeira imagem, casa em uma fazenda. Nós podemos ligar a campo ou cidade. Aqui está dizendo fazenda. Nós já ouvimos que o ambiente rural é na fazenda, né? O campo. Então, nós podemos ligar essa primeira, casa em uma fazenda, à palavra campo. Já na imagem do meio, prédio com apartamentos, na cidade. Na última imagem, ocas em aldeias da etnia Enauê, tipo de moradia encontrada em algumas comunidades indígenas. Então, as comunidades indígenas podem ser consideradas também do campo. Então, iremos ligar para o campo. Vamos lá para a questão 2. Qual destas casas se parece mais com a casa onde você mora? Essa é uma resposta pessoal. Você poderá dar pause no vídeo e, juntamente com seus pais ou responsáveis, responder esta atividade. Vamos lá para a questão 3. Nas imagens, que elementos diferenciam os ambientes representados? Pode ser o que, crianças? As construções, né? Podem ser as construções, os elementos naturais, tá? Podem ser essas duas palavrinhas. As construções e os elementos naturais são o que diferenciam os ambientes. 4. Em que imagem a natureza está menos alterada pelo ser humano? Nós podemos dizer que é a casa em uma fazenda e a oca, né? Aí no finalzinho vem explicando sobre o campo e a cidade, né? Nós já falamos, né, sobre o campo e a cidade. Aqui na página 13, vem mostrando duas imagens, ó. A primeira é: no campo há quantidade maior de plantas do que na cidade. Já a quantidade de construção é menor. A próxima imagem, nós estamos vendo vários prédios, vários carros. Nas cidades há vários tipos de veículos circulando. Há também muitos prédios e edifícios. Muito bem. Então, hoje nós já aprendemos a diferenciar o campo e a cidade. Existem essas duas diferenças entre o campo e a cidade. No campo há muito plantio, já na cidade há muitos veículos, há vários prédios, né? Então, vamos lá para a questão 1. Faça você mesmo. Leia as palavras a seguir e escreva no caderno aquelas que você identifica como lugares públicos. Então, nós já estudamos sobre os lugares públicos, né? Nas primeiras falas, né, dessa videoaula, eu já apresentei logo os lugares públicos, né? Que são aqueles que todas as pessoas podem frequentar. Então, a primeira palavra nós temos casa. Casa é um lugar privado. O parque. Parque nós encontramos várias pessoas, então ele é um lugar público. Loja. Loja é um lugar público? Também. Todas as pessoas podem ir. Praça. Muito bem, praça também é um lugar público. Museu também, lugar público. Então, você poderá escrever no seu caderno
os lugares públicos, as palavras, né, que a gente identifica como lugar público. Dê pause no vídeo e escreva no seu caderno. Questão 2. O que é uma casa? Nós estudamos que casas são moradias. Então, a questão 2 você também poderá escrever no seu caderno. Dê pause no vídeo e escreva a palavra. A frase casas são moradias. Questão 3. Que atividades você pode fazer em um lugar privado? A gente pode fazer várias coisas, né? Já que nós estamos em um lugar privado, que o lugar privado é o quê? Pode ser a nossa casa. Então, você poderá escrever o que você realiza no lugar privado. 4. Escreva uma frase apontando uma diferença entre o campo e a cidade. Vamos lá, crianças? Esse é o nosso desafio de hoje. Escrever uma frase diferenciando o campo e a cidade. Então, aguardo o registro da sua atividade e até a próxima aula. Tchau!